Você já imaginou um dia que durou quase 48 horas? Um dia em que o Sol, a nossa estrela gigante implacável, simplesmente parou no céu? Parece roteiro de ficção científica, mas essa história está registrada em um dos livros mais antigos da humanidade, a Bíblia. Hoje vamos mergulhar na incrível Batalha de Josué, um evento tão extraordinário que até hoje intriga cientistas e teólogos. Prepare-se para conhecer a história do dia em que o tempo obedeceu a um homem. A situação era desesperadora. Após a libertação do Egito e a longa jornada pelo deserto, os israelitas, liderados por Josué, finalmente estavam na terra prometida. Mas a terra não estava vazia. Ela era habitada por povos poderosos, organizados em cidades-fortaleza. O conflito era inevitável, e a batalha que estava prestes a acontecer em Gibeão seria o maior desafio de todos. 5 reis amorreus, os mais temidos da região, formaram uma aliança militar massiva. Adonisedeque de Jerusalém, Rou do Hebron, Piram de Jarmute, Jafia de Laquis e Debir de Eglon uniram seus exércitos para esmagar os israelitas e seus aliados, os gibeonitas. A notícia chegou a Josué como um trovão. O exército inimigo era uma máquina de guerra, uma força esmagadora em número e poderio. Para os soldados israelitas, olhar para o horizonte e ver aquele mar de estandartes e armaduras era encarar a morte de perto. A lógica militar dizia que a derrota era certa. Mas Josué não era um líder comum. Ele era um homem de fé inabalável, forjado nos desertos e nas provações ao lado de Moisés. Antes do marcar, ele buscou a direção de Deus, e a promessa divina veio clara e poderosa. Não os tema, eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Com essa garantia, Josué liderou seus homens em uma marcha noturna forçada, subindo das planícies de Gilgal até o planalto de Gibeão, surpreendendo a coalizão inimiga ao amanhecer. A batalha começou com uma fúria avassaladora. Os israelitas, impulsionados pela promessa divina, atacaram com uma coragem que desafiava a lógica. O exército dos 5 reis, pego de surpresa e em desordem, começou a recuar. A vitória parecia estar se desenhando para Israel. Mas um inimigo implacável, contra o qual ninguém pode lutar, começou a se manifestar no céu. O tempo. O sol já iniciava sua descida no horizonte. Josué, no calor da batalha, percebeu o perigo iminente. O terreno montanhoso ao redor oferecia inúmeras rotas de fuga. Se a noite caísse, a escuridão cobriria a retirada dos exércitos inimigos. Eles poderiam se reagrupar, se reorganizar e contra-atacar. A vitória conquistada com tanto esforço seria perdida. Todo o sangue derramado teria sido em vão. Israel não podia permitir que eles escapassem. Foi nesse momento de urgência, com o destino de uma nação em jogo, que Josué fez algo que ninguém jamais ousara fazer. Em meio ao clanger das espadas e aos gritos de guerra, ele olhou para o céu. Não era um olhar de desespero, mas de autoridade. Com uma fé que movia os céus, ele ergueu a voz diante de todo o exército de Israel e declarou a ordem mais audaciosa da história: Sol, detente sobre Gibeão. E tu, Lua, sobre o vale de Aijalon. Imagine a cena. Os soldados, exaustos e cobertos de poeira e sangue, param por um instante e olham para seu líder, depois para o céu. O que aconteceu em seguida desafia toda a nossa compreensão do universo. O livro de Josué capítulo 10 versículo 13 nos relata: E o sol se deteve, e a lua parou, até que a nação se vingou de seus inimigos. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se apressou a se pôr. O tempo, literalmente, parou. O sol ficou fixo no céu como uma lâmpada celestial que se recusava a apagar. As sombras no chão não se moveram. O dia se estendeu por horas e horas, banhando o campo de batalha em uma luz constante e implacável. Para os inimigos em fuga, foi um terror sobrenatural. Não havia escuridão para onde correr, não havia noite para se esconder. Eles estavam expostos, vulneráveis, sob um sol que não se punha. Com a luz do dia prolongada, o exército de Israel perseguiu seus adversários implacavelmente, garantindo uma vitória total e decisiva. A Bíblia conclui o relato afirmando: Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, em que o Senhor atendeu à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Agora vamos sair do campo de batalha antigo e entrar nos laboratórios modernos. Por séculos, cientistas, astrônomos e físicos debatem esse evento. Como isso seria possível? Parar a rotação da Terra causaria cataclismos globais inimagináveis. A inércia lançaria tudo: oceanos, continentes, pessoas menos ao espaço a velocidades supersônicas. Seria o fim do mundo. Então, quais são as teorias? Alguns propõem que não foi a Terra que parou, mas sim um fenômeno óptico localizado, como uma refração anômala da luz solar na atmosfera, que criou a ilusão de um dia mais longo. Outros sugerem a passagem de um cometa ou um evento astronômico raro que pudesse ter alterado a percepção do tempo ou a luminosidade do céu. Até mesmo programadores da NASA que, ao rodar cálculos de trajetórias planetárias no passado, teriam encontrado um dia perdido nos registros astronômicos.
Embora essa história seja popular, ela carece de comprovação oficial da agência espacial. A verdade é que nenhuma teoria científica consegue explicar completamente o milagre de Josué, sem encontrar suas próprias contradições. Se a luz foi refratada, como a lua também parou em sua posição, se foi um evento local, como outras culturas ao redor do mundo também registraram lendas sobre um dia normalmente longo em suas histórias antigas. Da China ao México existem relatos e mitos que falam de um dia em que o sol não se pôs. Seriam ecos distantes do mesmo evento global? Para a ciência, o mistério permanece. O milagre de Josué desafia as leis da física como as conhecemos, mas talvez a explicação não esteja nas equações, e sim na própria narrativa. Para Josué e para o povo de Israel, a explicação era simples e direta. Deus interveio. Aquele dia não foi sobre astrofísica, foi sobre fé. Foi uma demonstração do poder soberano de Deus sobre a sua própria criação. Se Ele criou o sol, a lua e as leis que os governam, Ele também tem o poder de suspendê-los para cumprir seu propósito. A história não é apenas sobre um sol que parou. É sobre um Deus que luta por aqueles que confiam nele. É sobre a audácia de um líder que ousou pedir o impossível porque acreditava em um Deus para quem nada é impossível. O dia em que o sol parou em Gibeão é mais do que um quebra-cabeça científico. É uma assinatura divina na história humana. Um lembrete eterno de que quando Deus decide agir, até mesmo o tempo precisa obedecer. Essa história nos desafia a olhar para os nossos próprios inimigos e para os sóis que estão se pondo em nossas vidas, e a ter a coragem de orar com a mesma fé de Josué.